Bem-vindos ao Casa Comum, espaço de análise de temas nacionais e europeus aqui na Renascença à quarta-feira, com Duarte Pacheco e Ana Catarina Mendes, que se junta a nós a partir de Bruxelas. Mais à frente também contaremos nesta edição com o deputado João Oliveira, do PCP. Vamos falar, como não, também da morte do Papa Francisco e do que representa. Para já, nos temas nacionais, Duarte Pacheco. Bom, temos aqui agora averiguação preventiva para todos. Depois de Luís Montenegro, agora Pedro Nuno Santos, o secretário-geral do Partido Socialista, tem insistentemente pedido que seja ouvido, que o requerimento formal, nesse sentido, ainda está a ser encaminhado, mas a questão de fundo é: o Ministério Público está ou não, na sua opinião, a interferir, de alguma forma, no ciclo político, na discussão política, na arena política, de uma forma excessiva, ou está apenas e só a cumprir aquilo que é da sua estrita obrigação neste tipo de processos? Muito boa tarde, um cumprimento também à Ana Catarina e ao João Oliveira e dizer-lhe o seguinte: em primeiro lugar, tenho que deixar já expresso o voto de pesar pelo falecimento do Papa Francisco, especialmente nesta casa. Era indispensável fazê-lo, embora pessoalmente já o tenha expresso por diferentes vias, porque é uma perca efetivamente para a humanidade, porque era uma das poucas figuras que era escutada realmente por pessoas de crentes e não crentes e diferentes líderes É o políticos. tema da nossa segunda E, parte. portanto, Já eu gostava de vamos deixar falar. esta mensagem de imediato. Agora, sobre a questão concreta. Sim. Sim, eu acho que há alguma interferência. Em primeiro lugar, já há várias vezes que temos aqui esta conversa sobre a interferência do Ministério Público na política e o problema das denúncias anónimas. Quer dizer, se isto de facto toma moda, se isto faz moda, está-se mesmo a perceber o que é que vai acontecer na política. Quer dizer, qualquer pessoa que queira ser candidato, não tenha escrúpulos, pede a alguém para enviar uma carta anónima sobre um dos seus adversários, esse adversário aparece logo como suspeito de algo e fica com o caminho livre Duarte, para mas fazer campanha. Isto denúncias é anónimas inaceitável. sempre existiram. A questão é o tratamento que é feito a elas. Precisamente. Quer dizer, a publicidade que é dada às questões. Quer dizer, todos nós vimos porque é que o governo caiu há um ano atrás. Quer dizer, uma vergonha e depois nada aconteceu. Agora a mesma coisa. E ainda por cima, neste caso do Pedro Nuno Santos, eu tenho aqui uma mensagem para o Ministério Público, mas uma mensagem também para o Pedro. Porque para o Ministério Público, quer dizer, se aparece uma carta anónima sobre matéria que já foi alvo de investigação e de análise, nomeadamente no Diabo do Porto, o que devia era remeter essa documentação para quem já tinha feito essa averiguação e ver, olha, e esses certamente viriam. Há dados novos, há elementos novos, é preciso reabrir o processo, ou não há nada de novo e mantemos a decisão de arquivamento que tinha um ano atrás. Portanto, o Ministério Público quer interferir na política e está a fazê-lo todos os dias. Agora, Deliberadamente? alguém tem dúvidas sobre o assunto? Quer dizer, quando é sempre em vésperas de eleições, em vésperas de atos eleitorais que o faz, seja aqui, seja na Madeira, seja noutro ponto do país. Agora, a segunda questão, Para o Pedro Nuno Santos. para o Pedro, eu penso que ele está a beber também do fel que também a pôs a crescer. Porque, precisamente, eu tenho esta crítica, seja contra um processo que seja aberto com base numa denúncia anónima para Luís Montenegro, como para Pedro Nuno Santos, ou contra mim, ou contra si, ou contra a Ana Catarina Mendes, ou contra o João. Não pode ser. Mas há quem, quando é um adversário, até se aproveite e lhe dê credibilidade. Claro que no dia em que nos bate à porta e traz sofrimento às nossas famílias, as pessoas pensam duas vezes. E por isso talvez é que o Pedro Nuno agora já diz que, depois das eleições, já põe a hipótese de não querer avançar com a comissão de inquérito a Luís Montenegro. Precisamente porque agora está a sofrer na pele e, como eu digo, às vezes, mais do que o próprio, é às famílias que isto dói muito. Porque como nós que estamos na política, criamos uma carapaça às críticas, às manchetes dos jornais, mas os nossos filhos que vão para a escola, ou os nossos cônjuges, quando ouvem determinado tipo de comentários na rua, no seu local de trabalho, na escola, sofrem e sofrem a sério. E por isso é que nós não podemos nunca alimentar esta campanha contra um adversário. Um dia mais tarde, ela vem nos bater à porta. Ana Catarina Mendes, o Ministério Público está a agir deliberadamente na arena política?
Olá, muito bom dia a todos, muito boa tarde e obrigada mais uma vez por este momento. Eu tenho sempre muita cautela em manter a separação de poderes, mas devo dizer que a mim me espanta muito, já tinha espantado no processo de Luís Montenegro e espanta-me agora esta ideia da existência de uma averiguação preventiva. É coisa de que até aqui nunca tínhamos ouvido falar e das duas uma, ou há um inquérito ou não há um inquérito e segue o seu curso. Coisa que me parece que não existe, e em segundo lugar, no caso concreto de Pedro Nuno Santos, e não gostando eu de focalizar muito naquilo que são os casos concretos, a verdade é que o Diapo do Porto já tinha arquivado este assunto há um ano. E, portanto, não consigo perceber o tratamento dentro do próprio Ministério Público. Em segundo lugar, eu vejo com muita dificuldade e com muita preocupação a atuação do Ministério Público nos últimos anos em Portugal. Há vários, sucedem-se os casos de denúncias que depois abrem processos que demoram anos a tentar ser concluídos, outros que ainda não foram concluídos, e há um ano eu já tinha voltado a ficar muito indignada com a atuação do Ministério Público, com a existência do parágrafo que levou à admissão do anterior governo e do Primeiro-Ministro para que a instituição Primeiro-Ministro não fosse beliscada. Não há coincidências e vejo com muita estranheza esta novidade, por um lado, da averiguação preventiva e, por outro lado, do momento em que é escolhido para apresentar, tendo em conta aquilo que é o arquivamento do Diapo do Porto. E, portanto, eu gostaria... O Procurador-Geral da República deve fazer algum tipo de esclarecimento público sobre o processo ou não? Acho que já devia ter feito há muito tempo sobre todo o trabalho do Ministério Público. Mas, na verdade, aquilo que eu acho é que nós vivemos momentos particularmente difíceis na Europa. Eu estou neste momento a tratar, por exemplo, do Estado de Direito na União Europeia, relatório que apresentarei dentro de um mês aqui no Parlamento. E são vários os entorces da Justiça em vários Estados-membros da União Europeia. Eu não gostaria de ver o meu país com a tentativa da politização, de tornarmos políticos casos que são de justiça. O que houver a investigar, que se abra um inquérito e que se investigue, continuarmos a colocar na praça pública figuras jurídicas que até aqui desconhecíamos e processos que depois não dão em nada em momentos eleitorais, não me parece que seja saudável para as nossas democracias e para a nossa democracia em particular. O Pedro Nuno Santos apresentou as explicações devidas do ponto de vista da substância do caso, só para clarificar o que pensa sobre isto? Eu penso que sim. Aliás, tal como penso que que Luís Montenegro deu as explicações que eram devidas perante as suspeitas. Critiquei aqui o atraso nessas explicações. Mas para elas si, foram Luís dadas. Montenegro já clarificou o essencial, não é? O essencial da questão. E por isso, agora, o que é que se passa, quer com um, quer com o outro? E que agora o Pedro Nuno Santos talvez esteja a compreender porque está a senti-lo na pele. É que por mais explicações que se dê, aqueles que não querem acreditar, que querem viver na lama, porque é isso, a forma, a energia que têm, esses vão sempre considerar que são insuficientes. Quer dizer, o Pedro Nuno Santos apresenta as contas, agora diz, e de onde é que foi o dinheiro das contas? E se ele provar que foi o pai, como é que o pai o ganhou? E se foi do avô, o que é que o avô fez há 200 anos para ter aquele dinheiro? Quer dizer, quem quer criticar nunca vai considerar as informações e as explicações suficientes. Pedro Nuno fê-lo, tal como fez Luís Montenegro, e por isso devemos passar à frente e discutir política, porque é para isso que eles vão ser escolhidos, que é para governar o país e aquilo que propõem fazer ao país. Ana Catarina Mendes, o secretário-geral do Partido Socialista, disse hoje que, foi numa conferência em Lisboa, sobre a Comissão Parlamentar de Inquérito que o PS apresentou no Parlamento, diz que não espera não ser necessário recorrer a este instrumento na próxima legislatura, uma vez que tem a expectativa que até ao final da campanha será possível esclarecer o que considera estar em falta. Afinal de contas, nem pode nem haver CPI depois de toda a força que o Partido Socialista fez neste sentido? Eu julgo que depois de tudo o que foi dito sobre a CPI, a existência nesta legislatura ou na próxima, imagino que volta a haver a apresentação da CPI por parte do Partido Socialista no Parlamento, até porque eu diria que o que não foi esclarecido até agora não me parece que vai ser esclarecido durante esta campanha.
Não é isso que diz o Pedro Nuno Santos, então? Pedro Nuno Santos diz, e do meu ponto de vista é um sentimento que tem, de que considera que ainda há tempo de haver explicações. Eu diria que depois das explicações que foram ausentes do Primeiro-Ministro ainda em exercício, eu diria que dificilmente aproveitará a campanha para explicar o que é inexplicável, que já todos os portugueses perceberam. E, portanto, eu diria que é muito difícil não haver uma comissão parlamentar de inquérito na próxima legislatura. É muito difícil. Eu só lamento que a Ana Catarina, Vamos ouvir o Duarte? só lamento que a Ana Catarina faça esta referência, porque significa que para si a Comissão de Inquérito não é preciso, porque acabou de dizer que os portugueses já todos perceberam o que é que está por trás do caso. Então, se já perceberam, e se o PS e a Ana Catarina já percebeu, a Comissão de Inquérito não é preciso para nada. Já têm as conclusões feitas antes dela começar. Ana Catarina? Nós temos muitos anos de Parlamento, Duarte Pacheco, sabemos como é que as comissões de inquérito funcionam e eu espero que as comissões de inquérito não funcionem. Olhe como funcionou a das Gêmeas, que foi, do meu ponto de vista, um triste espetáculo para a democracia e para a democracia parlamentar e julgo que nós devemos ter todos muito cuidado quando pedimos uma comissão parlamentar de inquérito, mas a partir do momento em que a pedimos e que dissemos que seria agora ou seria do próximo mandato, vamos ver o que vai acontecer. Agora, o que me parece é que Ana o que o Catarina secretário acha que deve continuar. o que o secretário-geral Ana Catarina pensa do que Partido deve Socialista continuar a haver uma comissão parlamentar de inquérito na próxima legislatura. Eu estou a dizer que, para sermos coerentes com aquilo que foi apresentado pelo secretário-geral do Partido Socialista há um mês, aquilo que o Partido Socialista, o que o secretário-geral ontem quis dizer foi: espera que Luís Montenegro esclareça tudo para que não haja necessidade de termos a Comissão Parlamentar de Inquérito. Resta saber se no início da próxima legislatura há ou não necessidade de haver, ou se toda a gente se considera esclarecida. Mas isso competirá a quem é candidato a deputado e quem será deputado à Assembleia da República. Eu não estarei no Parlamento, como sabemos. Muito bem, vamos ao segundo tema desta semana. O Papa Francisco morreu esta segunda-feira, uma figura marcante da atualidade mundial. Gostava de vos ouvir sobre isto e dar as boas-vindas também ao João Oliveira, deputado do PCP, neste debate. João Oliveira, começo por si. A morte do Papa Francisco significa o desaparecimento de alguém que deixou uma marca, na sua opinião, forte na política internacional? Acha que o Papa foi escutado nas mensagens que quis deixar aos políticos de todo o mundo? Porque isso acho que essa é talvez uma das maiores evidências deste papado. Eu queria, em primeiro lugar, começar por cumprimentar-vos aos três e cumprimentar também os ouvintes da Rádio Renascença. Queria também deixar uma palavra de sentimentos a todos os católicos e a todos os cristãos que enfrentam a perda do Papa Francisco, e eu diria que essa de facto é uma das evidências mais flagrantes deste papado, que foi o comprometimento do Papa Francisco com elementos importantes do ponto de vista da política internacional. Eu diria não apenas um comprometimento muito significativo com a crítica à guerra, ao militarismo, à política de confrontação que em vários pontos do globo vai conduzindo milhões de pessoas a terem que enfrentar a guerra no seu cotidiano, com toda a destruição, a morte, o sofrimento que a guerra causa, em muitas circunstâncias até com palavras incómodas contra as correntes, digamos assim, do ponto de vista da propaganda de guerra que se iam instalando, e portanto eu julgo que esse elemento de coragem, de afirmação, da necessidade de encontrar soluções de paz e caminhos de paz no momento em que a propaganda aponta toda no sentido contrário, acho que é um elemento de coragem importante a destacar, e o Papa teve de facto essa coragem, mas até com alguns elementos, algumas referências que eu diria até do ponto de vista de causas e de valores de justiça social, de igualdade, de fraternidade, de solidariedade. O Papa acabou por expressar em circunstâncias muito diversas e em ocasiões muito distintas, e em muitas circunstâncias invocando até aspectos que não tinha necessidade nenhuma de os invocar, mas que acabou por utilizá-los para enquadrar o seu pensamento e a sua posição sobre vários aspectos, particularmente com a identificação
da raiz da busca do lucro e das desigualdades na distribuição da riqueza como causa para o sofrimento de milhões de seres humanos que são empurrados para a pobreza e para a exclusão social. E isso foi uma voz importante, foi uma voz muito importante. Eu acho que a Igreja Católica, como qualquer organização humana, é uma organização feita de gente diferente, com diferentes pensamentos, com diferentes visões de vida e com diferentes perspectivas até daquilo que é a religião e daquilo que representa a religião na vida de cada um e da forma como a própria Igreja se deve comportar, digamos assim, do ponto de vista da sua inserção social. E eu diria que o Papa Francisco, a Igreja Católica, teve de facto um Papa muito próximo dos mais humildes, dos mais pobres, dos mais necessitados, não apenas numa visão caritativa que está muito associada à ação da Igreja, mas em muitas circunstâncias até uma visão mais progressista, de criação de consciência social, de criação de denúncia das injustiças que geram as desigualdades e as dificuldades que os milhões de cidadãos pelo mundo inteiro vão sofrendo, com a perspectiva da sua superação não apenas temporária, de forma temporária. E com um outro aspecto que me parece também que é muito importante, que de alguma forma foi o enlace que o Papa conseguiu fazer de vários grupos sociais, de várias comunidades que vivem em muitas circunstâncias dificuldades maiores do ponto de vista não apenas da sua relação com a Igreja, mas da sua relação com outras organizações e com outras estruturas sociais, por serem vítimas da discriminação, da xenofobia, do racismo, e o Papa conseguiu de facto encontrar pontos de diálogo e de abertura numa concepção que eu diria humanista, que outros dirão que é uma concepção cristã, de acolhimento de todos, e particularmente em relação às pessoas que são discriminadas em função da sua orientação sexual, em função da sua identidade, pelos mais variados critérios da sua identidade, sofrem esse elemento da discriminação e da desigualdade. Eu diria que a mensagem que o Papa Francisco deu de acolhimento de todos eles como seres humanos pela Igreja Católica, eu diria que é uma mensagem que se pode levar mais longe para que esse acolhimento na igualdade seja alcançado do ponto de vista social de forma mais alargada em relação a todas essas comunidades e esses grupos sociais que são vítimas da discriminação. João, ainda lhe vou dar uns 30 segundos no final. Duarte Pacheco, como olhar para o Papa Francisco? Bem, o Papa Francisco deixa-nos um legado relevante depois de 12 anos de mandato. Eu diria que não é menor nem é maior que outros papas marcantes, porque cada um tem o seu tempo. João XXIII e tudo o que aconteceu no Concílio Vaticano II, ainda hoje estamos a beber daquilo que dessas reformas foram feitas, ou João Paulo II. Mas nós podemos ir mais longe, lá atrás, a Leão XIII, quando publica a Rerum Novarum, em pleno século XIX, fazendo a referência aos direitos laborais e que contra a exploração que se sentia com a Revolução Industrial. É um exemplo de que a Igreja tem que ser uma organização milenar, tem esta capacidade de se modernizar e de se aproximar dos tempos. Outra questão é se é escutado. Pelos líderes em particular. E neste caso, o que aconteceu é que o Papa Francisco conseguiu fazer o tal equilíbrio entre manter aquilo que é essencial na organização da Igreja, porque caso contrário descaracterizava-se, deixava de ser ela própria, passava a ser outra coisa qualquer, mas ao mesmo tempo tendo a capacidade de abertura e de aproximação às pessoas. E isso deu-lhe uma autoridade moral que faz com que hoje não exista outra figura de referência que seja escutada, por utilizar a sua expressão. Porque poderíamos comparar com o Secretário-Geral das Nações Unidas, por exemplo. Mas o Secretário-Geral das Nações Unidas, infelizmente, não tem sido muito eficaz das mensagens, não é sido eficaz na capacidade de ser escutado. Eu partilho todas as suas mensagens, mas elas não são escutadas verdadeiramente. Aqui não acontecia. Porque o Papa Francisco, independentemente das lideranças, falava diretamente às pessoas. E ao falar diretamente às pessoas, os líderes que querem ser líderes têm que perceber qual é o sentimento dos cidadãos. E acabavam por beber por essa via. Ele tinha as pessoas do seu lado. Punha as pessoas do seu lado. E depois, sem receio, como dizia há pouco o João, sem ter medo de dizer aquilo que pensa. Eu recordo, às vezes, pisando o que é politicamente correto. Mas é assim que se tem que ser na sociedade. É dizer aquilo que se pensa e aquilo que se acredita. Quando, em pleno avião, no regresso a Roma de uma viagem,
em vésperas das eleições nos Estados Unidos, e lhe perguntaram se ele tinha alguma preferência, ele disse que não, porque um defendia a pena de morte e o outro defendia o aborto. E que para eles, portanto, nenhum dos dois candidatos mereceriam o seu voto e a sua confiança. É este não ser politicamente correto que lhe dá também a autoridade moral de falar sobre todos os assuntos. Ana Catarina Mendes, eu prometo que dou aqui mais um bocadinho de tempo, porque eu sei que eventualmente vai querer recuperar algumas memórias que possa ter de um evento onde esteve particularmente ligada à organização da Jornada Mundial da Juventude. Eventualmente a sua memória vai caminhar até esse momento. Muito obrigada, Zé Pedro. Eu queria, em primeiro lugar, deixar o meu pesar pela morte do Papa Francisco e também à Rádio Renascença, porque sei que o quanto o prezavam. Eu julgo que, sim, eu tive o privilégio de conhecer o Papa Francisco, tive o privilégio de ser condecorada pelo Papa Francisco pela realização da Jornada Mundial da Juventude, que foi um evento marcante para a sociedade portuguesa, católicos e não católicos, e onde eu pude testemunhar de muito perto o quão aglutinador o Papa Francisco foi. E essa é uma dificuldade que eu julgo que o Vaticano terá nos próximos tempos, quem será o Papa que possa ser tão aglutinador como foi o Papa Francisco. Quer no diálogo interreligioso, nós promovemos em Belém uma série de iniciativas na altura da Jornada Mundial da Juventude para esta ligação de todas as religiões, plantando uma árvore por cada religião, onde o Papa Francisco fez também um discurso aglutinador desse ponto de vista, mas como dizia aqui quer o João, quer o Duarte Pacheco, o Papa Francisco era um Papa da solidariedade e da defesa da igualdade. A forma como olhava para as mulheres e o papel das mulheres na sociedade portuguesa. Aliás, o tema da Jornada Mundial da Juventude foi mesmo esse, o tema de Maria, no sentido de privilegiar não só os jovens, mas as mulheres e o papel que as mulheres tinham na sociedade portuguesa. A forma como soube abraçar a comunidade LGBTQI+, pedindo não discriminação. A forma como soube integrar e discursar e defender os cidadãos migrantes, e não podemos nunca esquecer da sua primeira visita enquanto Papa, que foi a Lampedusa, precisamente para dizer é preciso tratar bem as pessoas que fogem da guerra, da fome, das ditaduras. Foi um homem aglutinador também nos apelos à paz que fez. Nós devemos recordar as últimas palavras de Papa Francisco, foi pedindo que haja paz em Gaza, que se olhe para Gaza, que se termine o genocídio que se vive em Gaza. Foi um homem da ecologia, um homem que olhou para as alterações climáticas na perspectiva dos mais vulneráveis e os que mais sofrem com essas alterações climáticas. E eu devo dizer que, para mim, foi muito gratificante poder trocar meia dúzia de palavras, não mais do que isto, com o Papa Francisco e sentir no Papa Francisco um parceiro nas lutas pela justiça social, pela solidariedade e pela igualdade. E, portanto, recordarei sempre com muita saudade as mensagens de esperança que deixou também aos jovens em Portugal, e foram muitas e muito simbólicas e significativas. João, em 30 segundos, para um Papa que ligava todas as noites para Gaza, para a Igreja em Gaza, e que teve múltiplas intervenções no conflito entre a Rússia e a Ucrânia, identifica-se com as palavras que o Papa Francisco foi deixando a propósito deste conflito que ainda está por resolver entre russos e ucranianos? Sim, eu julgo que sim. Eu acho que a mensagem que o Papa foi deixando a propósito da paz é uma mensagem muito forte, seja onde quer que for, que haja guerra, e sejam quais forem as circunstâncias concretas em que a guerra se desenvolva, seja da guerra na Ucrânia, seja do genocídio do povo palestiniano em Gaza. Aliás, uma das suas últimas aparições públicas, talvez na sua última aparição pública, essas palavras a propósito de Gaza foram palavras muito significativas de apelo à paz. Eu acho que esse é um elemento muito importante, porque essa mensagem, eu julgo que nós devemos medi-la pelas forças sociais que ela liberta, pelos sentimentos que ela promove, porque há de haver certamente pelo mundo inteiro milhões de católicos
que encontraram nestas palavras do Papa o ânimo, ou o incentivo, ou o impulso para intervirem nas mais diversas organizações, nos mais diversos espaços de intervenção política e social, em defesa da paz, em defesa de soluções pacíficas dos conflitos e na recusa da guerra. E acho que esse é um elemento muito significativo, tal como outros. Permita-me, apenas em 10 segundos, ler aqui apenas uma frase da mensagem do Ângelus do primeiro domingo de Quaresma, no início de março deste ano, em que o Papa dizia o seguinte: nas nossas sociedades demasiado escravizadas pela lógica do mercado, onde tudo corre o risco de ser submetido ao critério do interesse próprio e da procura do lucro, o voluntariado é profecia e sinal de esperança, pois testemunha o primado da gratuidade, da solidariedade e do serviço aos mais necessitados. Eu acho que o Papa, para valorizar o voluntariado e o papel dos voluntários na Igreja Católica, podia ter utilizado mil e uma formas de o fazer. Escolheu fazê-lo pondo em contraponto essa ação voluntária que os voluntários na Igreja Católica assumem em diferentes circunstâncias, em prol dos mais necessitados, pô-la em confronto com a lógica do mercado, onde tudo pode ser transformado em lucro e em interesse próprio de cada um, numa abordagem egoísta que as sociedades contemporâneas promovem. Eu julgo que este tipo de mensagens são mensagens muito fortes, porque elas libertam, de facto, disponibilidades, sentimentos, forças sociais para uma ação concreta que vai no sentido do progresso, do desenvolvimento e da justiça social, e eu acho que isso é um legado importante que fica deste papado, do Papa Francisco. João Oliveira, Ana Catarina Mendes, Duarte Pacheco, muito obrigado pela vossa presença. Foi o Casa Comum desta semana.